Olá pessoal, agora oficialmente aqui no Tira Dúvidas 3D Max, né? Antes da gente ver aqui os recadinhos básicos aqui, né? Acho que não teve nenhuma. Deixa eu puxar pra cá. Acho que não teve nenhuma dúvida e sugestão do 3D Max. Teve aqui questão do pessoal em relação ao suporte do software, né? Que o último episódio, né? Que a gente. Foi o episódio 6 que a gente pegou o personagem e levou ele pro Mudbox, mapeou e colocou ele lá, né? E nada muito mais além disso, né? Então eu vou fazer o seguinte. É, eu vou falando aqui e vocês vão podem comentar aqui que eu vou ajeitando esse personagem, né? Eu já dei uma melhorada nele, ele já tá. Deixa eu pegar ele aqui no abrir no 3D Max também. Deixa eu. Opa, eu vou jogar. Deixa aqui, depois eu troco ele. Vamos ver aqui. Vamos ver se eu. A gente faz uma comparação de como ele tava, né? E pra onde ele está agora. Tá, pessoal, como UV. Então tá, deixa eu apertar F4. Eu vou tirar o default shading aqui, deixa eu ver se tá Meu melhor. Deus. Tá deixando performance mesmo, ó. Ela tava nesse estado, né, no 3D Max. Tava, tava bem complicada. Ela foi pra esse estado, opa, esse estado atualmente aqui, né? Ela Não, melhorou um ficou bem pouquinho. melhor. É, vamos trabalhar, dá pra trabalhar mais um pouquinho aqui. E a sacada do Modbox, ó, você tá vendo que tem umas linhas bem retas aqui. Na sacada do Modbox, você trabalhar o máximo que dá numa camada, né? Vamos trabalhar no rosto aqui. Vou usar um mouse um pouquinho, eu gosto de mesclar um pouco, né? Usar um pouco o mouse, depois usa um pouco é, a caneta, né? Eu acho que tem uns momentos assim que eu prefiro o mouse e por aí vai. Deixa eu pegar, diminuir o brush aqui, né? Eu acho que aqui é melhor pra caneta, então eu pego a caneta, porque vai mais suave. Deixar ela mais bochecha. Eu tô fazendo ela com o bulge, né? Ele dá essa inchada. Dá pra fazer com grab também, né? Puxar ali, mas. Ó, mas já não tá dando muita modelagem, né? Aqui, ó. Ela tá ficando meio reta em algumas partes. Aqui eu acho que eu vou pegar então com o mouse mesmo, pegar com o grab. E eu vou puxar aqui algumas. Opa, deixa eu só, só ajeitar aqui. Puxar aqui um pouquinho mais, ó. Dá pra ir ajeitando, né? Pra ficar um pouco maior algumas partes aqui, né? Que a questão, assim, que o personagem tem essa cabeça um pouco mais anime, né? Acho que a gente chegou a comentar anteriormente. A referência é de ser humano, mas ao mesmo tempo é referência de um gato, né? Então, gatos têm uma cabeça um pouco maior. Eu tô até deformando um pouquinho aqui, mas eu vou ajeitar depois. E eu tô não fazendo subdivisão ainda, justamente porque eu acho mais fácil é, corrigir os erros que eu vou cometer aqui, né? Com menos polígonos, né? A gente viu, acho que a gente chegou a ver também na aula anterior que vai até bilhão os polígonos, né? Então, então tá, deixa eu só ajeitar aqui, ó, essa parte aqui, ó. Tá ficando, parece tudo amassado o rosto, mas a gente já vai dar uma ajeitada nisso. Dá pra gente falar até em grau de abstração aqui, né? Aqui no Mudbox, ou se você tiver depois querer usar mesmo os princípios aí para outros softwares, ZBrush, até o próprio Blender, a gente tá indo digamos, de forma geral da cabeça para depois para pensar nos poros do personagem, se quiser. Então a gente tem essa possibilidade aqui. Aí o Shift, né, ele suaviza aqui também, vai ser o Shift é o que é o Smooth, né? E ele ajuda bastante.
As ferramentas que eu. É de cada um, né? As ferramentas que eu mais uso no Mudbox é justamente o Grab, eu me sinto bem à vontade com essa ferramenta, e o Smooth. E aí, André, beleza? Beleza, tranquilo? Tranquilo. Te usa então aqui. Eu uso bastante o Grab e o Smooth. Eu acho que as duas ferramentas que eu mais acho interessante para usar no meu fluxo. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Não é porque são as que eu mais uso que tem que ser as que vocês mais usam também. É interessante nesse tipo de software é, saber os objetivos que você quer fazer, né? O que que você quer fazer, qual que é a topologia que você quer fazer, experimentar as ferramentas, porque às vezes você tem aptidão em utilizar a ferramenta de outro jeito ou outras ferramentas, né? Uma dica aqui, né, é também usar o próprio pincel, né, para ver a curvatura da cabeça se tá boa. E lógico, né? A gente vai aumentar subdivisões e trabalhar melhor. Essa cabeça ela vai melhorando assim ao longo do nosso processo aqui, né? Ela tá meio parecendo amassada em umas partes aqui, mas ela já vai melhorar. Acho que eu vou aqui aumentar essa região aqui também. É bastante detalhe, né? Esse aqui é justamente um software para pensar dessa maneira aqui, né? Pensar com calma. Por enquanto eu não subi a subdivisão, eu já vou subir já. Já vou criar mais uma camada e já vou explicar essa questão de camadas. Vocês que mexem com mais com os Photoshop da vida, essas coisas assim, vai ficar bem fácil de entender o conceito. Opa, a gente pegou lá a mão lá. Tá aqui, vou deixar assim. Tá. Dá pra avançar para outras partes do corpo também, né? Pra ajeitar. Mas de certa forma eu vou me concentrar um pouco na cabeça aqui mesmo, tá? Então eu vou dar uma melhorada aqui. Ok. Acho que dá pra fazer algumas outras partes aqui. Fazer aqui. Ó, com o Ctrl, né? Eu afundo, né? Então eu tô afundando mais aqui essa parte interna do pescoço aqui. Pra justamente trabalhar ali aquela região que tem uns tendões ali e tudo mais. Tá. E é bom que, né, que no caso do. Acho que vocês estão comentando aqui, eu não tô vendo. Deixa eu ver. Abrir o chat. Ah, mandou um oi, Jéssica. Oi, Jéssica. O bom é que no Mudbox você consegue trazer algo até bem mais cru, né, do 3D Max e trabalhar. E lógico, né, como eu comentei, depois a gente pode tentar fazer, tentar não, né? A gente vai fazer o processo ao contrário também. Vir do Mudbox ou pegar um objeto de escultura digital e fazer a retopologia no 3D Max pra gente ver também. Ou no Blender, né? Tanto faz. Eu acho o Blender até um pouco mais fácil. Mas a gente pode ver em todos tranquilamente. Ok. Pensar aqui, ó. Olha, aqui você vai colocando mais detalhes, né? Mas aqui eu tô fazendo a forma quase um pouco mais que a blocagem do personagem, tá? Porque eu vou aumentar as subdivisões desse personagem para depois a gente ir fazendo cada vez mais detalhes finos, assim, né? É, tá meio gordinho, dá pra tirar umas. Já melhorou bastante o pé. Vou deixar tão evidente ele também, mas melhorou. Tá. Vamos ver se dá pra gente dar um.
Um retoque na parte da mão também. Acredito que sim, ó. Vou até usar aqui, ó, a ferramenta que eu mencionei antes, que é o Bush, né? Dar uma engordadinha nos pedaços da mão aqui. Apertar o B do pincel aqui. E, ó. Ó, ele já tá falando pra mim aqui que já tá numa densidade ruim pra mim fazer esse trabalho. Mas eu vou fazendo mesmo assim, só pra gente ter uma base já. E eu já vou mostrar de repente. Ó, ele já tá falando, ó. Ó, subdivida, subdivida. Tá. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e vou subdividir. Na opinião do professor, a Gigi perguntou, na opinião do professor, existe uma parte do corpo que é mais difícil de modelar em 3D pra você? Ah, a orelha. A orelha é bem difícil. A orelha tem muitos detalhezinhos ali que incomodam. Aí é que eu vou criar uma camada nova aqui. Ó, eu vou vir aqui no papelzinho, ele cria uma camada nova e eu vou apertar Shift D para ele criar uma nova subdivisão. Ó. Já, é tipo, como se fosse mais um Turbo Smooth, mas um Turbo Smooth mais legal, né? Uma suavização mais legal. Dá pra dar uma mexida aqui no olho com mais calma aqui também. Suavizar. Ah, vamos pensar a orelha aqui agora. A orelha eu vou pensar mais nesse caso do. Vamos lá, eu vou arrancar coisas. Então eu vou com o Sculpt mesmo. Vou. Acho que tá muito forte aqui. Peraí. Cortar aqui. Depois a gente dá uma ajeitada aí. Ele não tem densidade suficiente ainda para trabalhar, mas a gente vai fazer só essa abertura aqui, né? Depois a gente dá uma trabalhada melhor. Só para ter um começo ali já tá bom. Acho que eu vou puxar um pouco mais essa bochecha aqui também. Acho que o bucho vai funcionar melhor aqui para mim de novo. Bush. E aqui sim um grab. Smoothzinho assim. Aí. Eu acho que esse olho tá um pouco curvado para dentro. Eu vou mexer um pouco nele. Pra ele ficar mais pra cá. E o bom de trabalhar com camadas, né? É porque daí eu consigo retornar, né? Pra como estava antes. E às vezes não vai acontecer isso mesmo, né? Às vezes você quer ser muito fiel à tua referência que foi passada e às vezes tem que alterar para que ela sirva melhor ao propósito de ser 3D, né? Não é incomum. Deixa eu puxar pra cá. Acredito que isso aqui vai dar uma boa melhorada aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui. E aí, for usar, quem usa Blender também, né? Como ferramenta de escultura, aqui os princípios são bem parecidos também. Essa parte de.
Eu tirei um pouco da malha aqui por dentro. Vamos ver. Talvez tenha exagerado um pouco. Vou dar uma ajeitada com o grep. Acho que tá um pouco melhor já. É. Ah, vamos fazer a comparação aqui. Vamos ver aqui. Já tô usando Transilvânia. Bora modelar. Ó, tava assim no 3D Max. E daí, ó, com alguns minutinhos de MUD, o personagem já ficou mais assim. Acho que teve alguma evolução, né? Lógico que no 3D Max também daria pra gente ficar trabalhando ali até melhorar, mas eu acredito que esse fluxo seja Eu fiz um. mais eficiente. Ok. Aí, ó. Acho que aqui tá interessante já algumas coisas. Tá um pouquinho aqui. Vamos ver como é que tá em relação ao círculo aqui. Tá bom. É bastante detalhe fino, né? Acho que eu vou dar uma Eu bela. só fazer uma pergunta rápida aqui. Teria como mostrar. O complicado é que vai acabar atrapalhando o que eu vou perguntar, mas enfim. Não, não atrapalha não, pode Teria falar. como mostrar como coisa rápida assim, solda duas peças, sei lá, uma esfera com um cubo, só soldar para elas virarem uma só, para ver Eu- como é que é o mecanismo nesse software aí. Tá, eu vou fazer aqui, deixa eu salvar. Então, mesh, create mesh, sei lá, um cubo e uma esfera? Só para soldar mesmo, para Uhum. transformar elas numa única imagem. Isso, pode ser assim, sem que fique uma dentro da outra, sabe? Se transforme ao invés de uma dentro da outra, vire uma coisa só. Que aí se você modelar por cima, aí meio que pode apagar uma área porque é uma coisa só, sabe? Se você der um Entendi. smooth. Vamos lá, combine meshes. Ah, ele disse que combinou, vamos ver aqui. É, só tem uma sphere aqui, vamos ver aqui em wireframe o que que ele fez. É, não tá me parecendo que ele de fato combinou. Deixa eu ver sphere. É, não tem outro objeto aqui. Deixa eu só dar então uma bela de um relax aqui pra ver o que que ele vai fazer. É, me parece. Nós, já tá uma só? Ou não? É, me parece que tá estranho, não? Me parece que tem. Que são duas, são tão separadas Uhum. ainda, né? É, me parece que estão Não estão separados. soldadas, não. Deixa eu ver aqui, ó. Select, Object. Congelei tudo aqui, né? Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos lá. Create, Mesh, Cube, Create, Mesh, Sphere. Tá aqui os dois. Tá aqui, ó. Cube e Sphere, né? Isso, Ó. Selecionei sim. os dois, ó. Estão os dois aqui. Vamos ver Mesh. Tem Combine Meshes. Vamos ver se tem outra opção. Tem Separate Selection, Patch. Teria que ser Combine Meshes mesmo, ó. Combinei. Ele virou um objeto só. Mas me parece que ele só fez ser um objeto, né? Eu vou fazer o seguinte. Acho que a gente vê com mais detalhe aqui. Depois eu abro de novo.
gente vê com. Peguei aqui, vamos lá. O que é que ele fez? Ah, tá, um objeto só. Mas se a gente selecionar. Ah, não, olha, não separou. Ele não fez esse remesh, né? Mas tem como fazer, vamos lá, vamos olhar. Tem que eu já fiz isso, acho. Ih, eu fechei o 3D Max, né? Tudo bem. Vamos lá. Close, vamos lá. Mesh, create. Pega então o Cube, Sphere, tá ali os dois. Hum. Acompanhe mesh, você vai juntar, separate selection. Que estranho. Pra mim, o Combine Meshes devia fazer isso. Deixa eu tentar fazer uma situação um pouquinho diferente. Vamos ver. Pode ser algum tipo de bug. Vamos ver. Tá. Combine Meshes. Não me parece que ele fez. Que eu consigo ver os vértices entrando ali. Deixa eu mesh. Se eu fizer isso aqui. Tá. Ele fez um retopo aqui. Eu acho que não tá ali. Deixa eu ver uma coisa aqui. Sculpt. Freeze. Tá. É, comecei a pesquisar aqui, o pessoal até falou que não sabe como fazer isso no Mudbox. É. Eu achei que ele juntava aqui, mas ele só deixa os objetos perto mesmo. Então, acho que se for fazer esse caminho, o ideal mesmo é. Deixa eu só ver como é que funciona na escultura isso aqui. Deixa eu dar um. Apertei Shift M aqui. Vamos ver esse aqui que tá. Aí, M aqui, vamos ver. É que não fica bom, né? Essa interseção.
Ó, fica umas coisas bem feias. Deixa eu deletar esse aqui. Vamos ver se eu consigo descobrir alguma coisa que daria pra fazer. Eu tenho usado dois softwares assim de modelagem Uhum, para nessa mesma pegada orgânica aí e assim ambos dá para fazer até de uma forma simples. Só que tem todo aquele esquema de recalcular a malha, né? uhum, Para que uma caiba, né, na outra, assim, quando você junta, para poder fazer esse tipo de efeito. uhum. Talvez eu não sei nem se dá para fazer isso no Woodbox, mas coisa de pesquisar mesmo. É, eu vou dar uma olhada com mais calma, daí eu trago isso pra Daí depois vamos vocês. dar uma olhada aí. Porque eu achei que só o Combine Meshes ia fazer, mas eu achei meio inútil, na real, isso aqui do Aham. Combine. Porque dos softwares da Autodesk, assim, um dos que eu acho que um dia eu poderia adquirir, né, no dia que, enfim, seria o Moodbox, porque eu achei a proposta dele interessante, sabe? Uhum, entendi. É, ele tem algumas coisas aqui bem interessantes mesmo. Eu peguei umas configurações agora aqui no Blender, estava testando para. Eu fiz um render só para testar mesmo, que levou, para renderizar uma imagem, levou em média 36 segundos, né? Numa Aham. imagem. Aí eu fiz umas modificações aqui no render dele, eu consegui renderizar a mesma imagem sem perder muito qualidade em 3 segundos. Olha, muito bom. Aí meio que eu falei, cara, eu acho que vou passar essa dica aqui pro pessoal, Na passe, sim. que ajuda muito. Tem bastante dúvida sobre essa velocidade de renderização que surge. Então tá, eu vou continuar aqui e depois eu vou dar uma pesquisada nessa questão ali. Depois eu faço até um vídeo separadinho, só da Uhum. combinação de malhas ali no Mudbox. Tá. Deixa eu ver aqui. Ligando o 3D Max. Ah, o 3D Max é mais fácil, né? Modo Boolean ali já vai resolver. Tá, vamos continuar aqui com ajustes na personagem aqui. Mas suavizar essa região aqui, que eu acho que já dá uma boa melhorada. Até porque a intenção não vai ser dar tanto detalhe nessa região, então não tem necessidade de ficar trabalhando muitos detalhes ali. Mas vamos lá. Acredito que dá para subir mais uma nível de densidade, né? Eu vou criar mais uma camada. Shift D, né? Aí ele deixou mais suavizado. Acho que até dá para dar uma melhorada em algumas questões do nariz. Vamos ver se o Bulge vai me ajudar aqui. Nossa, isso é bem menos. Vamos ver. É, já deu uma melhoradinha ali. E vamos lá trabalhar nessa pontinha do nariz aqui, que acho que ficou esquisitinha. Vamos lá pro Grab.
Olha lá, esse detalhe aqui, ó, também. Opa, meio forte, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar com caneta aqui também, que fica mais fácil. Uhum. Tirando os detalhezinhos mais interessantes, né? Deixa eu dar mais uma suavizada, acho que ficou muito forte. Hum, acho que ainda tá muito puxado pra cá ainda. Hum. E no mais, como é que vocês estão aí nessa virada de mês aí? Já aproveitando, perguntar quanto vai. Eu passou esse setembro, eu nem vi. O que Shift M faz, meu Deus? Eu sempre fico apertando esse Shift M aí. Então, professor, eu falo pra você que é, eu tenho aquela pequena sensação de, sabe, ter vivido anos em alguns meses. Então, pra mim, também passando muito rápido. Esse ano passou muito rápido, eu senti, na verdade. Sim, nossa senhora, esse mês pra mim foi severo também. Passou realmente muito rápido esse ano. O professor fez muita coisa esse mês. Ah, eu fiz. Teve, teve tanto compromisso assim que eu tava quase falando, pessoal, calma, calma aí. É, também fiz um monte de coisa esse mês. Viajei um monte, fiquei indo pra lá e pra cá, mas agora tô organizando. Nossa, a orelha é muito difícil mesmo. Nossa, é muito difícil mesmo. Porque quando eu penso em fazer a orelha, porque essas voltinhas, até na hora de desenhar em 2D, eu faço qualquer coisa, sabe? Desse meio aí, faço qualquer rabisquinho. Mas fazendo 3D parece tão difícil. É, eu vou fazer de uma forma mais simplificada aqui, né? Porque tem aquela dica, né? Que tem um Y aqui e tem um 9 invertido, mas deu. Vixe, Maria. Vamos pegar, dá pra ver uma referência também, vamos pegar aqui. Ah, aqui, ó. Pegar essa orelha aqui, ó. Dá até pra fazer um. Mostrar outra ferramenta aqui que tem. Ó, tem um 9 invertido aqui, né? E um Y. Vamos pegar essa imagem aqui. Só a imagem como. Deixa eu pegar aqui. Documentos. Colocar a orelha. Tá, eu vou até fazer grande parte aqui, porque eu vou ver aqui o que vai sair. Então tá. Então a gente tem aqui umas. Tá na ferramenta de projection aqui, né? Dá pra gente usar uma referência de um jeito engraçado aqui até. Pegar projection e pode ser aqui, deixa eu ver. Tem que baixar aqui um stencil primeiro. Add stencil. Aí vamos lá em meus documentos lá.
Tira a dúvida dos 3D Max. Peguei a orelha, pode ser isso mesmo. Deixa eu desligar o Stamp Image aqui. E vamos lá, clicar aqui. Ah, já tinha uma orelha aqui no Mud, ó. Mas tudo bem. Já sabem que. Ó, S. Vou posicionar ela. Pra ver aqui. E S botão no meio aqui pra gente ver. Acho que dá até pra pegar o. Ó, tem que dar uma. Então. Ele tá sendo afetado aqui, acho. Deixa eu ver. Acho que da hora, tá tentando fazer o desenho aqui, peraí. Deixa eu dar uma bela aumentada aqui. Tô deixando deixar a marca aqui, ó. Tá. Deixa eu ver se tem maneira mais interessante aqui. Pra mim deixar esse stencil pra mim trabalhar. Ó, porque ele vai. Quando você deixa um stencil, ó, até mostrar aqui. Ele tá com pouca densidade, mas ele vai tentando replicar, ó, tá vendo? O que tá aqui. Deixa eu ver. Tá, depois eu vou. Eu vejo isso. Vamos trabalhar então com a referência aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Depois eu mostro um stencil quando tiver uma densidade melhor. Deixa eu ir pro outro lado lá. Tá. Nossa. E aqui. Fazer assim, então. Tá. Basta estragar a orelha também. Tá. Vixe, Maria, uma orelha muito difícil mesmo. Tá. E aqui também depois a gente vai subir um pouquinho de densidade para eu conseguir fazer uns detalhes aqui. Não vai ficar perfeito, mas aí eu vou aceitar uma fase que fique legal. Aqui essa parte aqui meio que se conecta. Ah, parece um lutador de jiu-jitsu aqui, mas a gente já vai ajeitar. Só se apertar o botão certo.
Aí. Eu sei que talvez professor não é tão complicado, mas eu acho nariz também muito difícil de fazer. Ah, varia, né? Muito. Nariz é um. É engraçado que nariz é quase que um traço de personalidade, né, também. Então, as pessoas meio que. Bom, tá no meio do rosto da pessoa, né? Então, Sim, é uma coisa dá que. pra deixar com vários jeitos, dá um ar diferente. Sim, é. O nariz triangular pontudo pra baixo é um tipo de personagem. É. Nariz redondinho, bem redondinho, vai dar um efeito no personagem. E fica bem ali no meio do rosto do personagem, né? Então, ele. Então, eu falo porque quando eu fui fazer a minha primeira personagem, o nariz, eu vou falar pra você que deu muito trabalho pra fazer. Eu achei muito difícil. Ah, ele Porque é. Pode falar, desculpa. Eu, assim, eu até fiz a tutoria pra. Não, tutoria, o vídeo tutorial pra vocês lá no. Fazendo o nariz do personagem, mas eu vou falar que só na modelagem eu acho quase impossível de fazer assim, é bem difícil. Eu acho que na escultura digital é bem mais rápido. Bem mais fácil ajeitar, assim. Aí. Mas eu entendo, eu compreendo o sofrimento de trabalhar com o nariz. Ah, não tá perfeito, mas a gente vai trabalhando e eu vou ajeitar isso. Então, ó, vou criar mais uma camada só pra gente ter mais detalhamentos aqui. eu queria até perguntar uma coisa, mas é mais relacionado a 2D, não sei se tem problema. É só, tipo assim, o professor tem algum software que você gosta mais de 2D pra fazer animação, alguma coisa? Ou você usa só mais o Photoshop e tal? Olha, eu, eu confesso que eu tô na lista para estudar algumas coisas, assim, né? É, eu quero estudar mais o Animate, né? Porque até tem no curso aqui, tá na minha lista aqui. Já mexi com ele, já mexi com o antecessor dele, que era o Flash, né, também. É, mas assim, eu tô num momento assim de, de dar umas olhadas nos softwares, assim, eu tenho que nem o, só, eu tenho que tirar um tempo para, eu já lidei um pouquinho, mas era muito antiga a versão, surgiu um monte de coisa, o próprio Tumbum, né, eu já dei uma olhada nele, só que o Tumbum é pago, né, esse daí é um problema, essa questão, mas é, aí no caso é um software que eu quero olhar, mas geralmente eu já usei bastante o Photoshop mesmo, né, que não acho o mais indicado, acho que tem coisas que são torturantes, né? O After Effects, né? Se você quiser o Tumbum numa versão alternativa aí, é só falar, que aqui é o mercado obscuro, tá ligado? Ah, entendi. Eu sou o Eita, rei do mercado obscuro. Aqui eu sou fora da lei total. E nem não tenho vergonha eita, disso. Ok. Eu sou totalmente fora da lei. menino. Então, mas eu tava mais falando por causa como fala, do Clip Studio, né? Uhum, Eu comecei a usar recente porque tem a. Ele não é tão caro. Dá 35 reais por mês dá pra pagar. Pra acessar, né? uhum. Pra fazer animação aí de quantos você quiser e tudo mais. E
Eu achei, porque eu fiz uns testes nele, né? Uhum. Fiz um GIF animado pra ver como que era animar lá, com os pincéis e tudo mais. E eu gostei bastante dele. Eu acho que ele, tipo assim, tem um mix bom pra poder fazer ilustração e também animação. Gostei bastante. Acho que ele valeu a pena. Ah, isso é bom. Clip Studio. Eu tenho que baixar também o Clip Studio, né? Eu tenho que testar essas alternativas gratuitas porque vocês sempre me perguntam. Eu sei que eu já tinha, eu já usei algumas vezes o Krita também, que eu gosto, mas tem que testar o Clip Studio também. Pra... Fala porque é só eu ficaria com vontade de ver às vezes o professor criar algum GIF, alguma coisa assim de animação pra ver como saber mais dos traços que você usa, como você faz movimentos, sabe? Se você tem alguma dica pra aplicar também. Mas a gente pode ver sim. Eu posso ver assim, ó. Essa- Então tá, né? Então a gente vai seguindo no Mudbox aqui. A orelha ficou melhor, né? Agora, Ficou a muito gente, boa. mas como a gente tava dizendo, a gente pode ver sim a parte de pensar a animação, assim. Tem umas novidades aí também no curso, daí eu não posso revelar no momento, mas daí a gente vê também. Ok. Hum, deixa eu dar. Acho que ela tá muito pouco aqui, ó. Cara, essa é a parte que começa a dar um corpo, né? Quando você vai para a maçã do rosto, assim, Uhum. aí começa a mudar tudo. Sim, Você começa a visualizar, assim, como é que ela vai ficar e tal. Ficar chegando perto da finalização, assim, quando você vai para a maçã. sim. É, eu acho que deu uma boa evolução. Deixa eu abrir ela aqui de novo, só pra gente dar uma risada aqui, pra ver como é que ela tava e como é que ela ficou. Tadinha, a bichinha tava feia. Nossa Senhora. Mas ela era feliz, ó. Coitado, tá feia. Professor. Verdade, ela tava mais feliz antes, olha. Ela É. tá muito séria. Ela tava parecendo o ET, né? Aham. Agora não, pô. Tá parecendo o ET de Varginha ali. Tadinha. É. É que tem duas questões que fazem ela, digamos ali, né? Eu não optei por ir finalizando no 3D Max, né? Porque a gente queria ir aqui mais pro 3D Max e ajeitar as coisas. Inclusive até para fazer expressão facial, isso aqui acho que pode ser mais eficiente. No caso de fazer Morpher. Mas o fato é que uma coisa que ajuda também, ela não é bem um anime, né? Ela tem, é um híbrido de anime e um cartoon, né? Que ficou. Aí, por ser deste jeito, né? Um híbrido de anime e cartoon, ela acaba ficando com a cabeça meio grande, né? Porque daí você tem que fazer a cabeça meio que. É um pouco ser humano, é um pouco gato, né? Então. Ah, aqui as costas eu não trabalhei. Peraí. Ah, mas fazendo esse software de modelagem orgânica assim é bem melhor do que no Poly by Poly, nem se compara. Ah, sim. É, é bastante. Um salve aos heróis que não tinham essas ferramentas no passado aí. Como é compensação, né? Eu não sei se foi com você que a gente comentou. Vocês até mostraram algumas coisas, acho que foi. Como a arte 2D, ela envelheceu bem, mas a arte 3D tem umas coisas que. Tem, tem. Pô, eu não sei se você lembra, eu tinha um.
Eu lembro isso no. Eu não lembro o ano agora, 2000 e alguma coisa. Que tinha uma animação do Donkey Kong, era horrorosa de 3D. Cara, muito feia. Eu peguei pra rever esses dias, falei, cara, é muito horrível. A gente é criança, a gente aceita qualquer coisa, mas pelo amor de Deus, muito ruim. Sim, E também antigamente a gente não tinha, tipo assim, era o que tinha, então pra gente era tipo, uau, não tinha nada pra comparar, assim, sabe, que era melhor. Então eu sinto que tinha essa vibe de, não tinha uma comparação muito óbvia assim na frente pra falar assim, pô, podia estar melhor. Eu acho que agora a gente já tá com o olho bem mais treinadinho de, meu Deus, aquilo sim, ali tá meio esquisito, né? sim. Pô, total. Ó, eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ó. Eu vou descendo camada, ó. Tá vendo que ele vai proibindo aqui, ó? Esse aqui tá no level 3 vai proibindo. Por que que eu vou descer a camada? Eu fui mexer no ombro aqui, ó. Ele tá muito denso pra mexer. Aí eu vou descer uma camada, ó. Ele foi pro 2. Eu vou até o zero, acho. Aí, ó. Aqui acho que vai ficar melhor pra mexer com esse ombro. Que daí eu consigo deixar ele mais redondo. O Ajustar ele. professor gosta mais de modelar, tipo assim, quando fazer personagem mais feminino ou masculino? Ou não tem preferência? Ou facilidade? Olha, eu não tenho preferência. A gente tá até comentando no Traços e Manchas anterior que a gente tem essa tendência de avatarizar nossos personagens, né? É, E tinha um tempo realmente que eu fazia eu em vários formatos, né? Mas eu- agora eu tento mesclar um pouco, né? Tento fazer um pouco de cada. Mas meus últimos projetos particulares aí, os protagonistas foram femininos. Eu acho que eu tenho trabalhado bastante, assim, ainda que eu coloque algum coadjuvante bem importante, quase protagonista masculino também. Mas assim, em nível de dificuldade, você acha que fazer homem ou mulher é mais difícil? Ou acho que mulher é mais difícil por um motivo até engraçado, eu diria. Que é mais difícil porque, ao meu ver, é, se eu desenhar um homem aqui, é, meio nas coxas, que meio brucutu, assim, e falar, isso aqui é um homem, todo mundo vai concordar, é um homem. Um homem meio horroroso, mas é um homem. É, se eu desenhar uma, ou fizer modelar uma mulher aqui, meio nas coxas, não tô dizendo que não existem mulheres brucutus, né, ou que possam ser consideradas feias, né, como o homem que eu ia desenhar, mas as pessoas vão falar, putz, não ficou bom. É mais fácil de, as pessoas não tem mais, pressão feminina? o pessoal tem mais uma dificuldade de aceitar que você desenhou uma mulher feia do que você desenhou um homem feio, assim. Desenhar um homem feio não, desenhou um cara aí, É tá massa, padrão, né? Falou. né, tá massa. Mas desenhar, não sei se, Ah, eu entendo que você. O meu problema, eu vou falar pra você, que é um pouco diferente do professor, que meus homens eles ficam muito afeminados. Todo mundo acha que meus homens são mulher. Aí eu. Porque assim, eu tenho uma tendência a fazer homens também com cabelo comprido. Talvez isso seja um problema. Porque daí acaba que. Se você faz cabelo comprido e principalmente pra 2D você não faz barba, as pessoas tendem a achar que é sempre uma mulher. Aí eu tipo assim, não é uma mulher. Não era pra ser. Então eu tenho um pouquinho mais de problema fazer traços mais masculinos em geral. Meus homens ficam muito afeminados. acho que você devia tentar, uma sugestão meio esquisita. Tentar fazer uns personagens mais feios, talvez. Fazer um homem assim meio que do que você não esperava que fosse, assim. Faz um, sei lá, E um cara barbudo, mais gordinho. Não tô falando que o cara é porque ser barbudo e gordinho é feio, não, mas sei lá. Só, só, digamos, fugindo um pouco do teu padrão, assim, né? O cara mais, sim, sei lá, desenha. Desenha o que, digamos assim. Ah, um exercício que também talvez seja interessante, que até
professor Fabiano tem um livro e mostra bastante interessante. Vai desenhar o personagem, em vez de começar pela anatomia, pega uma forma geométrica. Teu personagem, ou Ah, uma forma abstrata, assim, sabe? E você faz esse personagem ser isso, e vai tentando transformar ele num ser humano. Dá uma quebrada um pouco e ajuda bastante na criatividade para fazer alguma coisa mais diferente. E também tem isso, né? Tentar ver referência de algum homem, né? Que você pense assim, fazer um homem um pouco diferente, um pouco mais fora do padrão que você faz, assim, né? O meu então, sub... na verdade. Ah, Pode pode falar. falar. Desculpa. Não, é falar que o meu sobrinho, ele gosta de desenhar também, né? Eu sou responsável por ele. E ele também, ele é um adolescente de 15 anos, assim, né? Padrão, assim, meio introvertido, cabelo às vezes meio na cara, assim. Aí ele sempre que ele vai desenhar um personagem, ele desenha um personagem meio introvertido e se puder com o cabelo meio na cara, né? Daí ele falou, o que que você acha desse personagem? Eu falei, pô, acho que é você de novo. Daí, beleza, desenhou um robô. Aí ele desenhou um robô introvertido. Daí eu falei, cara, tenta fazer um negócio diferente, né? Aí eu falei, ele falou, tá, me dá uma sugestão. Eu falei, tenta desenhar o Kratos do God of War. Ele conseguiu fazer um Kratos que pra mim ele parecia introvertido, aquele Kratos, o Kratos, sabe? Daí eu falei, cara, você tem que expandir um pouco mais e tentar desenhar um pouco fora da tua zona de conforto, né? Aí, aí ele desenhou um robô mais confiante e másculo, assim, sabe? Porque, sei lá, ele falou assim, foi difícil desenhar, não sei. Eu falei, às vezes você tem que sair um pouco do, como é que eu posso dizer? Não é moralidade a palavra, mas sair um pouco do teu padrão, assim, do que você Sim. considera certo, assim, e entre aspas, desenhar errado, né? Isso Então, faz. eu vou até mostrar um único exemplo, assim, de homem que eu tava, tipo assim, tentando fazer bem. Porque, assim, eu me testei fazer um Yakuza, sabe? Uhum, E esse foi o homem mais masculino que eu já fiz até hoje. uhum. Ah, mas tá bom, tá bom. Mas eu peguei, que nem o professor falou, eu fiz um pouco mais com formatos um pouco mais geométricos as linhas, sabe? Tentei fazer um Uhum, pouco mais quadradão. Eu uhum. imaginei que poderia ser um Yakuza. Mas esse desenho é meio antigo, acho que a vibe ainda tá meio estranha hoje, olhando assim. Mas tentei fazer. Acho Ah, que foi o sim. único mais masculino que eu fiz até hoje. É, mas é normal. A gente tem, assim, essas coisas e sempre vai evoluindo, né? É legal revisitar o desenho, tentar refazer ele de um jeito diferente, né? Sim. Ok, eu acho que aqui a gente tá quase encerrando, mas ó, acho que o próximo encontro a gente dá um. Eu vou até fazer aqui já antes, ó. O que a gente pode fazer que é legal aqui no 3D no Mud. Deixa eu até voltar pra camada zero, ó. Ó como é que ele deixou a base do personagem lá. Mesmo que eu vou usar uma topologia bem baixa, né? Eu posso ir lá, Centro 3 Max, 3ds Max, Update Green Scene. Tá, eu quero só selecionar, então, esse cara aqui, então. Send, update. Eu não quero mandar. Eu não fiz. Tá, que seja. Deixa eu ver. T diffuse. Que é só. Ele quer que eu. É, tá, beleza. Ponto PNG aqui. Tá, vai querer criar alguma coisa ali pra mandar. Que daí aqui a gente pode pintar o personagem também, sabe? Olha lá, ela já foi atualizada aqui no 3D Max, com a mesma quantidade de polígono, só que ela saiu daquele estado estranho dela lá. Dependendo, ó, dependendo do propósito, se é um propósito um pouco mais simples, ou de repente fica mais distante, jogo de celular, essas coisas assim, já daria pra considerar isso aqui, né? Ficaria mais interessante. Daria até pra diminuir um pouco a poligonagem, mas já ficou mais interessante do que aquela versão mais. Era mais feliz, mas menos, Ela menos tá bem interessante. bonitinha, tadinha. A bichinha tava esquisita. Mas então é isso, pessoal. Eu vou deixando vocês por aí. Deixa eu parar aqui de gravar. Bem melhor.